Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento este de esperança. Estamos chegando para mais um momento de oração, de clamor a Deus, o nosso Pai. Eu creio muito no poder da oração, creio muito no poder da palavra de Deus, tá bom? Eu creio muito, gente. Olha, se você não fez o seu pedido ainda, faça-o no chat e também na descrição deste vídeo você vai fazer o seu pedido. Deixa seu like, que é muito importante para que a plataforma recomende este conteúdo para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus e eu quero falar hoje um pouquinho sobre oração, tá? E eu quero ler a passagem bíblica do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 9 e o versículo é o de número 40. Atos 9, 40. A palavra de Deus diz assim: ó, mas Pedro, fazendo-os sair, pôs-se de joelhos e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Irmãos, milagres eles acontecem quando oramos com fé. Milagres acontecem. E aqui em Atos 9:40 nos mostra um momento extraordinário na vida da igreja primitiva. Uma mulher piedosa chamada Tabita, no caso Dorcas, né, havia morrido e a sua morte causou grande comoção entre os discípulos. Mas, ao invés de se conformarem com a perda, eles chamaram Pedro, um homem cheio do Espírito Santo. E aqui o que nós vemos aqui é a atitude de Pedro. Quando Pedro chega na casa, tinha várias pessoas ali chorando e mostrando ali o trabalho que Dorcas havia feito, as túnicas que ela fazia. Muitos estavam mostrando ali, chorando. A Bíblia diz: e ele fez todos saírem. Às vezes, precisamos nos afastar do barulho, da incredulidade, nos afastar da distração. O ambiente do milagre, ele exige fé e não confusão. É fé que o ambiente do milagre ele necessita. Então Pedro, ele buscou um lugar de comunhão íntima com Deus, sem distrações humanas. Então ele fez todos saírem. E o texto diz que e se ajoelhou e orou. Antes de falar com o corpo, Pedro ele falou com Deus. Ele não confiou em si mesmo, mas ele buscou a direção de Deus. A oração é a ponte, meus irmãos, entre o céu e a terra. É quando nos dobramos diante de Deus que nos levantamos com a autoridade espiritual. Amém? A oração ela é muito importante. Se você observar em Atos, no capítulo de número 12, quando Tiago havia sido morto, então Herodes prendeu também a Pedro e estava planejando também matá-lo no dia seguinte. Mas a igreja estava reunida, até disse lá em João Neiva no estudo,
no ponto de pregação na casa da irmã Maria, os irmãos estavam lá orando por Pedro na prisão, depois da morte de Tiago, a espada. E a igreja estava orando. O que Deus ele fez? Ele enviou um anjo lá na prisão. O anjo a serviço de Deus, a serviço dos servos do Senhor que são fiéis, e a igreja também aqui como um agente também que Deus utiliza naquele momento. Deus utiliza a igreja como um agente para também trazer o milagre. E a igreja ela foi utilizada como, pastor Vanderlei? Na intercessão. Ela orou a Deus, o nosso Pai. Então, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Ela fazia contínua oração. Então, a igreja ela estava orando. A oração ela move as mãos de Deus. A oração ela move as mãos do Senhor. Isso através da oração. Então, a oração ela é a ponte entre céu e terra. Então, quando nos dobramos diante do nosso Deus, é quando nós fazemos desta forma que nós nos levantamos com autoridade espiritual. Então, ore um pouco mais, irmão. Não fuja da oração. Olha, esse canal é um canal de oração. Você pode sim pedir a oração ao pastor Vanderlei, mas você precisa orar também. Agora, orar crendo, tem muita gente que pede oração, mas ele nem ora e muitas das vezes ele nem acredita que aquilo pode acontecer. Então, Deus vai usar a igreja em oração e em resposta à oração da igreja, Deus utiliza também o anjo para tirar Pedro daquela prisão. Olha a resposta da oração. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, quantas pessoas vão ver o mover de Deus, inclusive Deus até moveu lugares, quando a igreja esteve em oração, Deus até moveu o lugar aonde o povo estava, isso pelo poder da oração. Eu sempre gosto de citar este versículo da Bíblia Sagrada, que diz em Esdras capítulo 8, 23, que Deus se move pelas nossas orações e pelos nossos jejuns. O Senhor, Ele se move, amém? Pelas nossas orações e pelos nossos jejuns. O Senhor, Ele se move. Então nós acreditamos muito, sabe, no poder da oração. Nós confiamos no poder da oração. Então é importante que você ore, em Atos 4, olha só, Atos 4, 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Já imaginou isso? O lugar onde estava moveu-se e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, oração. Ore, irmão, um pouquinho mais. Busque a Deus. Então, o que vai acontecer aqui no texto que nós lemos aqui hoje? O texto que nós lemos aqui no livro de Atos 9, 40, Pedro está dentro de um quarto onde os discípulos haviam colocado Dorcas, a mulher que estava morta. Ele fez as pessoas saírem, ele dobra o joelho e ele fala com Deus. Antes de falar com o corpo ali, ele fala com Deus. Então ele confiou em Deus e não em si mesmo. Então a oração, irmão, a oração que nós fazemos, esta oração,
esta oração, ela nos leva a uma intimidade maior. E quando estamos orando, estamos recebendo autoridade espiritual naquele momento. Amém? Aí depois disso, ele falou com fé: Tabita, levanta-te. Ou seja, Pedro liberou uma palavra de vida sobre o que estava morto. Ele não usou fórmulas, mas a autoridade espiritual que ele havia recebido por meio da oração. Então, o milagre aconteceu. Dorcas ressuscitou, o impossível se curvou diante da fé. Então, o impossível vai se curvar diante da sua fé. Deus ainda realiza milagres. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Tabita está atuando no dia de hoje. Ele opera onde a fé, onde a oração, onde a dependência, o Espírito Santo está operando. Então, antes de tentar resolver com palavras, ore primeiro, porque o milagre não começou quando Pedro falou com Tabita, mas o milagre começou quando Pedro orou a Deus. Então, ore antes de agir, antes de falar, ore primeiro. E agora escute, saia do ambiente da dúvida. Pedro retirou as pessoas do quarto. Às vezes precisamos nos afastar de vozes negativas para ouvir claramente a voz do nosso Deus. Então, seja instrumento de ressurreição, assim como Tabita, ou seja, como Dorcas estava fisicamente morta, há muitas pessoas espiritualmente mortas ao nosso redor. Com oração e fé podemos ser usados para trazer vida onde há dor e desesperança. Amém? Então Pedro nos ensina que orações sinceras e fé ativa ainda move o coração do nosso Deus. Se há algo que parece morto, sonhos, ministérios, relacionamentos, esperanças, ore primeiro e depois declare com fé: levanta-te em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor neste momento, com fé, com confiança no Deus de Abraão, de Isaque, no Deus de Jacó. Eu me coloco diante de sua presença para clamar a Ti, para clamar a Tua infinita misericórdia. Neste momento, me coloco em oração por todos os internautas que estão orando comigo neste momento, ou até mesmo ouvindo esta oração. Cada um deles, Pai, carrega em sua alma pedidos, angústias, medos e sonhos. Muitos deles parecem mortos, adormecidos, esquecidos, mas a Tua palavra nos lembra que Tu és o Deus que ressuscita o que já foi dado por perdido. Assim como Pedro entrou naquele quarto, se ajoelhou e orou, nós nos colocamos
diante de sua presença, em oração, neste momento, em espírito, diante da tua presença, porque o nosso socorro não vem de homens, mas de ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Pedro não confiou em sua própria força, mas na autoridade, e é nesta mesma autoridade que oramos agora, Senhor, que clamamos por aqueles que estão enfrentando tempos de luto, dor ou perda, que o teu Espírito venha consolar, restaurar e trazer vida novamente. Oro por aqueles que estão em um ambiente de incredulidade e confusão, que possam se separar para orar, silenciar as vozes contrárias e ouvir a tua direção clara. Eu clamo por todos os sonhos, ministérios, relacionamentos e planos que parecem estarem mortos. Que o Senhor, Pai, diga: levanta-te, e que a vida volte a florescer no tempo certo. Oro por aqueles que se sentem espiritualmente frios ou distantes da tua vontade, que haja ressurreição espiritual, fome pela tua presença e renovação da fé. Assim como Dorcas abriu os olhos e se levantou, cremos que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o teu poder não mudou, por isso declaramos: milagres ainda acontecem, milagres ainda acontecem quando te buscamos com fé sincera e coração quebrantado. Dá-nos ousadia, como Pedro, para orar antes de agir, para confiar antes de ver, Senhor, para declarar vida onde tudo parece perdido. Que cada internauta seja tocado por esta oração e sinta a tua presença viva, real e poderosa. Visita a irmã Dalene, Senhor. Meu Deus, toca do alto da cabeça a planta dos pés, que ela alcance o milagre da parte do Senhor. O Senhor é o Deus que ressuscita sonhos, projetos. O Senhor pode fazer o improvável se tornar provável. Pai, eu oro nesta hora por todos que estão internados neste hospital. Eu oro pelo meu sogro. Faça a tua vontade na vida dele, Senhor. Nós sabemos que os teus desígnios são maiores do que os nossos. Eu oro por ele. Eu oro por todos os meus irmãos, todos os pedidos de oração aqui representados, crendo que o Senhor já está agindo nos bastidores, ainda que os olhos humanos não vejam. Pai, eu profetizo vitória. Abençoa na manhã desse dia, Senhor, e também na noite desse dia. Utiliza-nos nas tuas mãos no início da campanha em nossa igreja, ó Deus, no início, ó Pai, da campanha, ó Pai, nesse dia. Senhor, utiliza-nos nas tuas mãos, faz maravilhas no início da nossa campanha, do impossível ao testemunho, do impossível ao testemunho. Eu creio na vitória, eu creio na bênção. Ó Pai, faz maravilhas através das nossas vidas. Senhor, abençoa de manhã, abençoa também à noite, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Eu peço nesta hora e quero lhe agradecer para a tua glória, Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, creia na tua vitória, tá? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém. Quem é da minha cidade de Colatina, daqui a pouco
Estaremos em nossa igreja das 8 até as 9h30 da manhã, início da campanha. 3 domingos com o tema do impossível ao testemunho. Também à noite, às 18 horas, esta campanha, tá bom? Isso, Deus abençoe, compartilhe com alguém, deixa seu like em nome de Jesus.